Nós vamos ouvir, irmãos, agora a mensagem da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 10, segunda parte do estudo sobre este capítulo. Apocalipse capítulo de número 10. Peço atenção dos irmãos para a leitura do capítulo. Nós temos aqui um interlúdio, à semelhança dos selos. Ocorre a mesma coisa quando as trombetas estão sendo tocadas, e antes da última trombeta nós temos então um interlúdio sendo aqui revelado pelo Senhor ao apóstolo João. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aqui a leitura do capítulo de número 10 do Apocalipse. Começamos a ver o tema do capítulo 10 no domingo passado. Ele fala sobre o propósito de Deus de oferecer o evangelho um evangelho para o mundo inteiro, ou seja, o evangelho não ficaria apenas localizado, não ficaria apenas encerrado em Jerusalém, mas de Jerusalém, e esta foi a palavra de Cristo, nós encontramos isso em Atos capítulo 1, de Jerusalém o evangelho então alcançaria o mundo inteiro, o evangelho alcançaria os confins da terra. Vimos que algumas coisas estão seladas. Entre esse interlúdio, um anjo forte, poderoso se revelou para João, e nós mostramos, com base em outras passagens do Apocalipse, especificamente do capítulo 1, que este anjo, diferentemente dos demais, este mensageiro, é o significado da palavra anjo, que é uma transliteração da língua grega para a língua portuguesa. É quando pegamos uma palavra de outra língua e colocamos em nossa linguagem, na língua do nosso povo. A palavra anjo quer dizer mensageiro, alguém que é enviado com uma mensagem importante. Este anjo aqui, diferentemente dos demais que estão a serviço de Cristo Jesus no Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus. Ele é um anjo forte e poderoso. Ele é aquele que tem o livro que estava selado, desatado em suas mãos. Nós lembramos em capítulos anteriores que só Cristo poderia fazer isso e ele o fez. Nenhum anjo ou homem era capaz de tomar o livro e desatar os selos e trazer as revelações que João passaria a receber. E, semelhantemente ao que vimos no capítulo 1, o rosto deste anjo forte, brilhava como o sol na sua força. Os seus pés, então, semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Nós vamos perceber as suas conexões à linguagem.
De acordo com o Apocalipse 4, ao redor do trono há um arco-íris semelhante, ou seja, sobre ele este arco-íris, o que mostra que este sinal do pacto estava presente com este anjo, sinal da graça de Deus sobre o seu povo. Ele estava vestido com uma nuvem, ou seja, mais tarde, capítulo 14 vai nos mostrar que Cristo se revela a João vindo sobre esta nuvem, sentado sobre ela, o Filho do Homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada, ou seja, ele é revelado como um rei que traz juízo sobre o mundo. Na sequência, então, nós percebemos que o livro aberto ele é pequeno, então ele era pequeno o suficiente para que João pudesse comê-lo. Nós vamos ver isso hoje. E o conteúdo do livro foi em grande parte aberto, mas vocês perceberam que o anjo poderoso, que é o Senhor Jesus, no versículo 4 diz assim: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Uma indicação de que algumas coisas reveladas a João não seriam cumpridas ali, até o ano 70 depois de Cristo, mas seriam cumpridas mais adiante. O que nos mostra que, longe de ser uma interpretação que vai dar a ideia para nós de que o Apocalipse não tem mais algo a ser revelado para o povo de Deus no futuro, longe de ser assim, o Apocalipse vai mostrar que, porque o Senhor na história sempre cumpriu o que anunciou, ele diz a João que algumas coisas não poderiam ser ditas, ele deveria guardá-las, e no final do capítulo 10, claramente, ele ainda deveria profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, observem que, na sequência, a partir do versículo de número 5, o anjo poderoso, o anjo do Senhor, aquele que se revelou no antigo pacto, ou na antiga aliança, Jesus Cristo, ele vai falar também do fim de uma era. Então, embora João não devesse escrever algumas coisas que deveriam ser reveladas mais adiante, Jesus estava falando que a era judaica, ela estava prestes a terminar. E isso seria marcante com a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, que era aquilo de maior importância, o que era mais importante para os judeus, era o templo na cidade de Jerusalém. Então, observe mais uma vez os versículos 5 a 7, por favor. Aqui, Jesus fala a João a respeito do fim de uma era. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Um detalhe que nós não lembramos aqui, é que quando esse anjo poderoso se revela também, ele é aquele que tem domínio tanto sobre os judeus, como também sobre as demais nações, os gentios. O seu pé fincado na terra e o outro no mar, são referências ao que a terra sempre simbolizou para o povo de Deus no passado. Então, a terra sempre apontando para os judeus, mas no Antigo Testamento nós vamos ver que as referências ao mar e sempre trazendo temores e desafios para o povo pactual de Deus, era uma representação das nações cananitas, ou seja, das nações que rodeavam o povo de Deus na terra de Canaã. Então, o anjo poderoso, Jesus Cristo, ele é aquele que tem domínio sobre a terra, os seus pés estão fincados na terra e no mar, ele tem domínio sobre tudo. Agora notem, no versículo 5, o anjo que João viu em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Versículo 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, identificamos já este anjo poderoso como sendo o Senhor Jesus. Agora, ele se posiciona sobre o mundo com o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Ele tem o livrinho aberto em suas mãos, e nesta passagem aqui, o que é que nós devemos notar? Ele levanta a mão para os céus para fazer um juramento. Ele jura em nome de Deus.
Esta passagem, ela deve servir para resolver aquela questão que é sempre discutida em aulas de escola dominical, se é lícito ou não aos crentes fazer juramento. Os crentes devem fazer juramento, mas devem ter cuidado ao fazê-los, ou ao fazê-lo. A palavra sim, sim, ou não, quer dizer que você tem que jurar de verdade e não mentir. Mas tudo em nossa vida, se nós notarmos bem, envolve juramentos e votos, mas nós não devemos fazê-los como tolos. Eclesiastes 5 vai nos lembrar sobre isso. Aquele contexto ali é de religião, ou é o contexto religioso da vida pactual do povo de Deus. Então eu não devo fazer juramentos tolos que depois o próprio evangelho vai derrubá-los. Isso é importante lembrar, é importante notar. Como também nós não devemos agir como aqueles que não têm entendimento e dizem assim, não, o cristão não deve jurar por coisa alguma. Você fez um juramento no dia em que se batizou e professou a sua fé. Você fez um juramento no dia que batizou os seus filhos. Você fez um juramento no dia que você casou. Você fará juramentos ou já fez juramentos no dia da sua formatura acadêmica. Não é proibido ao cristão fazer juramentos, mas ele deve ter consciência de tudo isso ao fazê-lo. Por exemplo, um servidor público, quando ele é empossado, ele se compromete a cumprir aquelas regras, os ditames para o seu serviço, e se envolve também um compromisso, uma palavra empenhada. O crente vai jurar em nome de quem? Perante um tribunal, nós também somos desafiados a fazer juramentos, ou seja, o próprio Cristo aqui, ele vai jurar em nome do Pai, e a linguagem aqui é clara, é aquele que vive pelos séculos dos séculos, versículo 6, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E aí o conteúdo do juramento de Jesus é o seguinte, a base de seu juramento é o próprio Pai, ou seja, ele está fundamentado naquilo que o Pai é, naquilo que o Senhor significa para o Filho. E qual foi o conteúdo do juramento? Ele disse que não haveria mais atrasos, não haveria mais demora. Nós já passamos pelo capítulo em que os mártires, aqueles que estavam morrendo sob a perseguição dos judeus e do Império Romano, eles estavam clamando, eles clamam perante o trono de Deus, suplicando, reclamando juízo, até quando, Senhor, não virás e julgarás esses homens? Hoje, milhares e milhares de mártires fazem a mesma coisa, rogando ao Senhor e reclamando a sua visitação em juízo sobre um mundo que tem perseguido a igreja como nunca antes. O século 20 e o século atual, 21, caracteristicamente marcam a história como os séculos que mais perseguiram e mataram cristãos em todas as eras. Imaginem, meus irmãos, quantos mártires dia e noite perante o trono do Pai e do Cordeiro clamam por justiça. Então o Senhor vai dizer, não haverá mais atrasos. As almas diante do trono de Deus haviam sido instruídas, nós já vimos isso anteriormente, a terem paciência, a esperarem um pouco mais. Mas Jesus então agora, jurando em nome do Pai, aquele que criou o mundo, aquele que fez todas as coisas e sustenta todas elas, eles não precisariam mais esperar. Chegou a hora. E quando a 7ª trombeta fosse tocada pelo anjo, tudo estaria completo. Tudo seria feito. Mas então, o que é que isso significa? Veja só. Duas verdades expressas aqui com base nesse cumprimento. Primeiro, veja que no versículo de número 7, a sequência das palavras de Jesus para João e para as igrejas, ele disse, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, uma referência ao toque da 7ª e última trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Qual o significado disso? Duas verdades aqui expressas sobre esse cumprimento, e elas são descritas através de uma única expressão. Elas são descritas como o mistério de Deus.
aquele mistério que havia sido declarado de antemão aos seus servos, os profetas. É isso que nós vemos no final do versículo de número 7. Então, isso dá para nós, nos oferece o conteúdo claro, nítido, do sentido da palavra mistério na Bíblia. Falava um pouco sobre isso na última aula para a classe de catecúmenos. Ou seja, onde a Escritura Sagrada usa essa frase, mistério de Deus, ela sempre está falando sobre a formação, a criação de um novo tipo de homem, de uma nova humanidade. Sempre está se referindo ao cristão. E essa nova formação ou criação, ela parte das antigas categorias. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre elas, judeus e gentios. Por exemplo, se você tomar comigo o capítulo de número 2 da carta aos Efésios, após falar da salvação pela graça mediante a fé, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre o assunto, dizendo que em Cristo Jesus, a barreira que dividia judeus e gentios, ela foi derrubada, ela caiu. Então, vamos tomar aqui algumas passagens para a gente perceber o significado da expressão ou da palavra mistério na Bíblia. Isso é importante dizer, porque, irmãos, ainda hoje, os evangélicos brasileiros confundem a palavra mistério na Bíblia com a palavra mistério que faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura ou da cultura ocidental, por assim dizer. Nós ouvimos a palavra mistério e pensamos logo nas histórias de Sherlock Holmes ou nos livros escritos por Agatha Christie. Ou então pensamos que sempre é uma investigação de Scooby-Doo e sua turma, ou coisas desse tipo, algo que ainda não se descobriu, mas está para se descobrir. A palavra mistério na Bíblia, ela tem um significado diferente, ela aponta para algo diferente. Vamos ver aqui algumas passagens que eu vou tomar para nós como referência. Romanos 16, versículos 25 a 27. Romanos 16, nós utilizamos esta passagem na liturgia do domingo passado. Último capítulo da carta aos Romanos, capítulo 16, na sua doxologia, versículos 25 a 27, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, notem, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Notem, a palavra mistério aqui, ela está relacionada a algo que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, aponta para o decreto eterno de Deus, ou seja, na eternidade, Deus já havia decretado tudo o que iria acontecer. Isso inclui o seu maravilhoso decreto da predestinação, onde ele escolheu anjos e homens e reprovou outros. É o que o decreto da predestinação ele nos ensina, a eleição e a reprovação. Observem que nos tempos antigos ou tempos eternos, como diz o apóstolo, esse mistério então estava silente, guardado. Conforme a revelação, agora, observe o versículo 26, ele se tornou manifesto. Ele foi dado a conhecer, ou seja, o que estava oculto foi revelado. Quando você ler a palavra mistério na Bíblia, então, você vai perceber a sua associação com algo que antes não sabíamos, mas o Senhor nos fez conhecer por meio das escrituras proféticas. Veja, como podemos saber a vontade de Deus? Lendo e estudando as escrituras proféticas.
Como devemos nos preparar para a volta de Cristo? Lendo e estudando as Escrituras proféticas. Isso vai fazer, irmãos, com que a nossa visão de mundo ela seja muito mais ampla. Isso vai fazer com que nós aguardemos a volta de Jesus, mas da forma certa, da forma compreensiva, ou da forma que deve ser. Ou seja, eu não vou buscar entender a volta de Cristo com base naquilo que os homens falam, com base nos filmes, com base nas novelas. Tem muito crente hoje preso a novelas, as novelas da Bíblia, ou baseadas na Bíblia, e estão com a cabeça confusa, porque deixam de ler a palavra de Deus e pensam que as novelas estão dando uma boa teologia, principalmente a que fala sobre o Apocalipse, vai deixar a sua cabeça mais confusa ainda. As Escrituras proféticas revelam o mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Segundo o mandamento do Deus eterno, para quê? Para que houvesse, olha só que interessante o final do versículo 26, o objetivo, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, Apocalipse 10 está mostrando aqui que o que estava para acontecer é que um modelo velho ou antigo, que separava judeus de gentios, agora seria substituído, ele seria quebrado, e haveria agora uma nova humanidade, uma nova criação. Judeus e gentios em Cristo Jesus seriam chamados pelo apelido que os identificaria ao seu Redentor, cristãos. Veja só, vamos para outra passagem, Colossenses 2. Anotem aí para não esquecer. Colossenses capítulo 2. Versículos de 1 a 5. Versículos de 1 a 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Olha a igreja de Laodiceia aí. E por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem, olha só, novamente, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Queremos saber a vontade de Deus, busquemos a Cristo. Queremos saber como se dará o fim de todas as coisas, busquemos a Cristo em sua palavra, a sua revelação, as Escrituras proféticas, pois nelas estão guardados os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 4. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, aprendendo as Escrituras, fazendo de forma clara, simples e objetiva aquilo que Jesus manda, nós aguardamos a volta de Cristo da forma correta, conscientemente. Teremos firmeza em enfrentar os tempos, não baseando a nossa fé nos acontecimentos ao nosso redor. Vocês lembram quando falei que em toda a trajetória, milhares de anos de existência humana no mundo, nós só tivemos pelo menos aproximadamente 6 séculos sem guerras. Desde a queda, os homens nunca deixaram de guerrear, de fazer guerras. Aí nós começamos a ver uma guerra que aparece em nosso tempo, nós já começamos a ficar assustados. Claro, nós devemos ficar pela situação, mas não devemos basear o nosso entendimento sobre o que Cristo nos revela com base naquilo que nós assistimos na televisão, e hoje muito mais.
ou as informações que recebemos na internet. Nós precisamos até fazer isso de forma muito acurada, cuidadosa. Devemos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Lembre-se, o povo de Deus é o povo da Bíblia. Precisa olhar o que diz a palavra de Deus. E ainda que todos estejam seguindo para um caminho, o caminho que nós seguimos é aquele que é a verdade e a vida, Jesus Cristo. Outra passagem, essa nós lemos na liturgia de hoje, Efésios capítulo 3, olhem só, Efésios capítulo 3, versículos 1, de 1 a 7. Efésios 3, versículos de 1 a 7. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só, mais uma vez a palavra mistério ocorrendo. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, a ideia clara aqui é que durante muito tempo as nações gentílicas, elas não tinham a compreensão, elas não tinham a revelação que somente os judeus possuíam. Paulo vai lembrar que Deus confiou aos judeus os oráculos, ou seja, a palavra, e também os profetas. Então, os judeus tinham o sacerdócio, a descendência do Messias, a descendência real, vinha dos judeus. Ou seja, as demais nações estavam cegas para tudo isso, mas por apenas algum tempo. As profecias apontavam para algo extraordinário que iria acontecer. As profecias apontavam, por exemplo, que um eunuco, porque tinha os seus testículos trincados e era proibido de entrar na casa de Deus, seria aceito na era do Evangelho, e nós vemos isso em Atos capítulo 8, quando o Senhor coloca Filipe o evangelista para se encontrar com um oficial de Candace, eunuco, que lendo Isaías 53, não entendia nada. Veja, ele tentava entender, mas não compreendia. O Senhor então, o Espírito Santo coloca Filipe, manda que ele se aproxime da carruagem real, onde estava o etíope eunuco, e ele então pergunta: entendes o que lês? Ele responde: como eu posso entender se não há quem me explique? Então o povo de Deus deve estar muito mais envolvido na tarefa de testemunho, pregação, anúncio e explicação do Evangelho. O povo de Deus, se nós queremos buscar algum tipo de escândalo, que não seja o escândalo daquilo que fazemos ou do que praticamos, porque quebramos a lei de Deus, mas que seja pelo escândalo da cruz. Esse é o verdadeiro escândalo que faz com que o mundo perceba que nós não nos guiamos pelo que vemos, mas nós somos um povo de fé, que não há vírus que tenha autoridade para fechar as igrejas e nem nenhum governo, que nós fazemos isso como conselho, como igreja, sob a autoridade de Cristo. Mas se percebermos tirania em alguma dessas atitudes, Cristo é o Senhor da igreja, e durante a história, o povo de Deus então não se dobrou à tirania, e não temeu pragas ou qualquer tipo de enfermidade, quando desafiado a servir ao seu próximo e adorar a Deus acima de todas as coisas. O povo de Deus deve estar envolvido então nessa tarefa, não naquilo que vimos recentemente em nossa cidade, infelizmente, que traz escândalo para as igrejas, quando uma igreja de forma desobediente, de forma desleixada, sem seguir ou tomar nenhum cuidado, atrai para si o escândalo que não é o da pregação do Evangelho, não.
que pelo entendimento da verdade da Escritura, sejamos um povo pacífico, como diz a Escritura, um povo obediente, que lembra que é importante obedecer às autoridades, mas que elas nunca ultrapassem o seu limite, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e que o escândalo realmente que deve ser anunciado por nós é este aqui, um mistério que estava oculto em outras gerações, que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas que agora estava sendo revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, o que Jesus, o anjo poderoso, estava revelando para João no Apocalipse 10, é que o mistério dado aos profetas através dos tempos, mas agora desvendado e manifesto por meio do Evangelho, é que os gentios se tornariam co-herdeiros juntamente com os judeus. Nós estamos aqui. O Evangelho atravessou oceanos, o Evangelho alcançou tribos, o Evangelho converteu reis, transformou nações, redimiu povos. Essa é a gloriosa verdade, irmãos, do Apocalipse, que nós não podemos negar. Uma igreja perseguida se tornaria grandiosa, poderosa e transformaria o mundo. Eu poderia ainda dar outros exemplos do contexto da palavra mistério na Bíblia, a um que os crentes interpretam muito mal. Eu já usei mais de uma vez, vou fazê-lo aqui só para que, se você nunca viu, você também participe com a gente. 1 Coríntios capítulo 1, vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 1, na verdade capítulo 2, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala aos coríntios como ele esteve lá naquela cidade, em temor e tremor, decidindo não saber nada entre eles senão Jesus Cristo e este crucificado. Existe uma variação no versículo 1 da palavra testemunho, que na língua grega é martyrion, de onde vem a palavra mártir, e a palavra grega para mistério é mysterion. Então existe uma variação, alguns manuscritos, ou seja, cópias de 1 Coríntios, vêm com a palavra mistério e outras vêm com a palavra testemunho. A nossa tradução preferiu usar testemunho. No contexto nós percebemos a possibilidade também de que a palavra fosse mistério, uma vez que mistério na Bíblia é algo que estava oculto nos tempos eternos, mas foi revelado pela pregação do Evangelho. Aí quando você vai lendo na sequência, versículo de número 6, esta é uma passagem interessante porque ela mostra e reforça o que nós estamos vendo aqui pela manhã. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Novamente, veja a linguagem, outrora oculta. Esta sabedoria de Deus estava oculta em mistério, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí, precisamos ter cuidado para não interpretar versículos da Bíblia isoladamente. Essa passagem é interessante porque ela nos lembra no versículo 9, a resposta que os pais dão aos seus filhos enquanto pequenos e até às vezes quando estão maiores, ou então presbíteros e pastores dão aos membros da igreja quando se perguntam, ou quando perguntam, mas como será no céu? Como será na eternidade? Como é que o senhor poderia me falar a respeito dessas coisas? E aí, de imediato, nós dizemos, veja só, vamos ter cuidado. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aqui Paulo está citando palavra profética, Isaías 64. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o céu é assim, não vamos procurar saber sobre isso aí não. Texto fora do contexto, é puro pretexto. Os puritanos já diziam isso. Olhem
o que Paulo está citando à luz do contexto, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, mas Deus não-lo revelou. Ou seja, estava oculto. Mas a palavra mistério, ela aparece na Bíblia sempre como algo que na eternidade assim permanecia, mas pelas escrituras proféticas foi revelado. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então nunca mais use esse texto para falar do céu. Ele fala algo maravilhoso. Do que a Bíblia fala sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a segunda vinda de Jesus, é suficiente, está na Bíblia, para que a gente creia, confie e espere nele. Quem pode entender essas coisas? Veja só o versículo de número 14, nos lembra isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O mistério, então, revelado na Escritura, precisa da iluminação do mestre por excelência. Não é o pastor que explica, por mais que se esforce, você vai entender. Não é o pastor que faz com que a Escritura, ela tenha sentido para você, porque você pode estar travado hoje, você pode ter problemas com o pregador, você pode estar com alguma dificuldade e não vai entrar, você não quer ouvir. Mas largue estas coisas e lembre-se, esta é a palavra de Deus. Nela nós temos a revelação daquilo que o Senhor guardou misteriosamente na eternidade, mas oferece para você hoje, oferece para o seu povo. Então, notem como Apocalipse 10 estava sendo revelado por Jesus para dar conforto a uma igreja sob perseguição. Até aqui tudo bem, vamos voltar para o capítulo 10, mas o que tudo isso tem a ver com o sétimo anjo tocando a sua sétima trombeta? A resposta, à luz do que vimos, é que enquanto durasse o templo de Jerusalém, haveria uma pressão permanente para que os gentios se tornassem judeus como parte do processo de se tornarem cristãos. Quando nós vemos hoje pessoas que se dizem evangélicas voltando ao judaísmo, isso é ignorância teológica, é falta de compreensão do que a Bíblia fala, querendo realizar ou praticar aquilo que caducou com a destruição do templo. Isso é ignorância, porque enquanto o templo em Jerusalém durasse, os gentios continuariam a ser pressionados que para que se tornassem cristãos, primeiramente deveriam se tornar judeus. Foi o primeiro conflito da igreja em sua primeira geração, e ele duraria enquanto o templo permanecesse de pé. A identidade dominante da igreja seria judaica, enquanto o templo permanecesse de pé. Vocês entendem por que ele também precisava ser destruído? Já havia sido anunciado que ele teria o seu tempo, a sua função. Quando o sétimo anjo então tocasse a sua sétima trombeta, era o que João estava recebendo, Jerusalém então estaria destruída. Agora, para a gente continuar, veja os versículos 8 a 11, a parte aí conclusiva do capítulo 10 do Apocalipse, versículos 8 a 11. Então, o capítulo 10 fala sobre o fim de uma era, consequentemente a mudança do mundo. A voz que ouvi, versículo 8, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel.
Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João, então, ouve a voz do céu novamente. Ela traz uma instrução. A instrução é que ele fosse até Jesus, pegasse o livro de suas mãos. A visão que ele está tendo, aquele anjo forte, pisando seus pés na terra e no mar. E João, então, vai até lá. Ele deveria pegar o livrinho que estava aberto nas mãos do grande anjo e, obedientemente, ele fez isso. Ele atendeu a voz do céu. Ele foi lá e pediu o livrinho. Ele disse: dê-me o livrinho. Veja que o anjo era imenso e observem que o livrinho, certamente, ele era acessível às mãos de João, tamanha a grandiosidade daquele poderoso anjo. E ele então vai e entrega o livro. O que acontece aqui, irmãos, é algo que é paralelo a Ezequiel, capítulo 3. Vamos lá verificar. Ezequiel, capítulo 3, por favor. É um paralelo preciso com o que aconteceu também com o profeta Ezequiel. Este profeta antigo, no capítulo 3, recebe esta revelação e se referia à destruição de Jerusalém também, só que aquela que ocorreu em 586 a.C., pelo Império Babilônico. Olhem só, Ezequiel capítulo 3, versículos 1 a 3, versículos de 1 a 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Agora vejam o versículo 14. Do mesmo modo que Ezequiel experimentou a doçura daquele rolo, que era, no passado, a forma como os escritos eram registrados, então observem que aqui João também vai experimentar a mesma coisa. Ezequiel, semelhantemente, também, veja no versículo 14, não somente experimentaria a doçura daquele livro, mas o seu amargor. Versículo 14, então, o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Você deve estar se perguntando: qual seria, pastor, a combinação entre essa doçura e amargura do livro? Tanto em Ezequiel, como também no Apocalipse. O significado é que uma mensagem de julgamento sempre traz consigo duas coisas. Primeira delas, a mensagem de juízo da parte de Cristo, ela é doce para os seus servos. A vindicação dos seus servos por justiça, o clamor dos seus servos para que venha e faça justiça sobre aqueles que estão sofrendo, sobre o órfão e a viúva, que o Senhor os visite, os abençoe e traga juízo sobre os seus opressores, sobre os maus políticos, sobre os maus pastores, sobre os homens que espancam suas esposas, sobre os filhos que maltratam seus pais, sobre aqueles que roubam, defraudam uma nação ou cometem assaltos contra o seu próximo, enfim. A vindicação dos servos de Deus para que o Senhor venha e visite a terra, trazendo juízo sobre aqueles que permanecem em rebelião, ela é doce. Esse é o primeiro significado. Os mártires que estavam perante o altar de Deus, perante o trono de Deus, teriam suas orações respondidas. Os seus perseguidores seriam totalmente destruídos. A justiça, ela seria feita e os santos de Deus diriam: aleluia, louvem ao Senhor. Nós vamos notar que quando todas estas coisas se concluem, a única vez que esta palavra é usada no Novo Testamento, alguns capítulos após este, capítulo 10, é quando os santos exultam com o fato de que a fumaça da Babilônia sobe para todo sempre. Vejam comigo aí o capítulo 19, só adiantando, não vou explicá-lo, mas só para conferirmos.
Apocalipse 19. Até chegarmos lá, nós vamos vendo os juízos de Deus que serão derramados sobre os perseguidores do povo de Deus. E aí, quando tudo isso termina, quando a fumaça da Babilônia sobe para todo sempre, o sinal de que ela foi destruída, derrotada, veja os versículos de 1 a 3 do capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, são os mártires, aqueles que foram mortos durante a perseguição, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O capítulo 19 é o capítulo que contém os únicos aleluias que aparecem no livro do Apocalipse. É muito interessante isso, nos lembrando que a doçura na mensagem de juízo da parte de Deus sobre a terra, ela apenas pode ser experimentada pelos servos de Deus que, por viverem piamente o Evangelho, sofrem perseguição. Mas, ao mesmo tempo, lembramos também de Ezequiel, que, considerado isoladamente, não tem prazer na morte do ímpio. Veja só, muitos cristãos comemoraram de forma exagerada a captura e a morte, a captura por meio da morte de um criminoso perigoso, chamado Lázaro. Os irmãos acompanharam as atrocidades que ele cometeu, de matar famílias, estuprar mulheres, e depois matá-las, estrangulá-las. E quando ele foi morto, então, pelas autoridades policiais, houve um certo exagero da parte de muitos cristãos, e nós devemos ter cuidado com respeito a isso. Agradecemos a Deus porque acabou tudo aquilo, e infelizmente lamentamos porque não deveria um homem morrer daquele modo. Contudo, observem que a Escritura nos mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vou ler aqui para vocês, vou citar. Lá em Ezequiel diz isso: diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? É aí onde nós vamos encontrar então um equilíbrio bíblico para saber que, de fato, como o Provérbios diz, quando um ímpio ele cai, ele é derrotado por sua maldade, o povo se alegra, mas na sequência nós não devemos fazer isso comemorando ou dando festas. Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele é imagem e semelhança do Criador. Então, como uma realidade isolada, Apocalipse 10 vai nos lembrar que a obstinação teimosa dos rebeldes é uma verdadeira tragédia para a sua vida. Não é uma tragédia que Deus permitirá que eles usem para chantagear emocionalmente aqueles que se regozijam na vontade de Deus. Mas continua sendo uma tragédia, no entanto. É triste. Nesta passagem, João nos mostra que ele não é apenas um observador, simples observador. Ele está envolvido nesse processo. Veja, ele deveria comer o livrinho, ele deveria saborear sua doçura, mas ele deveria ficar com o estômago revirado pelos amargos resultados que a mensagem significaria. Ele deveria profetizar novamente. João aqui é visto como um profeta. Nenhum líder espiritual se alegra quando alguém apostata da fé, se afasta dos caminhos do Senhor, cai em desgraça. Isso traz amargor para o estômago. Talvez por essa razão, boa parte dos pastores sofram de enfermidades, pelo menos estomacais. É duro ter que pregar e saber que é amargo o resultado para aqueles que se rebelam contra Cristo. Me permita concluir lembrando que o livro do Apocalipse, ele então prossegue como uma condenação da cidade de Jerusalém,
Mas vemos aqui também, irmãos, a queda do antigo sistema que tem ramificações em todo o mundo, ou para todo o mundo. Veja como termina no versículo 11: deveria ser uma mensagem para muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, a destruição de Jerusalém seria algo terrível. Por isso traria amargor para o estômago do profeta. João veria os seus patrícios ali, judeus como ele, pela rejeição do evangelho, morrerem. Mas aquilo que traria desgraça para Jerusalém favoreceria um evangelho para o mundo inteiro. Nenhuma nação que se levante contra o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ela permanecerá de pé. Nenhuma ideologia que se levante contra o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, se sustentará. Nenhuma expressão religiosa e de fé, por mais bonita que seja, que rejeite a Cristo, ela permanecerá ou se sustentará perante aquele que é o Rei das nações, o Senhor Jesus Cristo. Lembremos, irmãos, que o livro do Apocalipse tem 3 conjuntos de 7. Nós já vimos os 7 selos, estamos trabalhando aí as 7 trombetas, falta-nos ainda chegar até ela, e depois as 7 taças. Então, esse interlúdio aqui, antes do 7º selo ser aberto, e que seria o meio do segundo interlúdio, na verdade, ele mostra que antes que o martelo caia, antes que o Senhor bata esse martelo, há uma pausa divina. As testemunhas, elas então confirmam por meio de depoimento, e em seguida vem o julgamento. Você tem consciência de tudo isso? Você tem consciência de estar aqui por misericórdia de Deus unicamente? Você tem consciência de que é testemunha e que deve confirmar tudo aquilo que foi revelado? E você deve depor perante o mundo, você deve dar testemunho da verdade, tendo ciência de que depois de tudo isso vem o juízo. Isso é doce para nós, mas nunca se esqueça, será amargo para um mundo que continua rejeitando o seu Senhor. Isso deve nos mover a compaixão, a fim de que a igreja de Deus gaste tudo o que for possível, envolva todos os seus recursos, envie todos os seus esforços, para que a pregação do Evangelho ela seja proclamada, anunciada. Nós deveríamos orar para que Deus, preparando os nossos filhos, levantem verdadeiros vocacionados, homens e mulheres que, no exercício de seus deveres, a começar do lar, deem bom testemunho dessa verdade. Pois nós nos deparamos constantemente com a amargura da vida, aquilo que traz dor ou queimor ao nosso estômago, quando mais uma vez nós lembramos do amor de Deus por nós, mesmo falhando diariamente e pecando contra o nosso irmão e contra nós mesmos. Mas busquemos, irmãos, lenitivo, auxílio, força e graça unicamente no nosso Rei. E não nos esquivemos das nossas obrigações. Façamos as nossas orações da forma correta e nos envolvamos na tarefa de orar da forma certa. Talvez você se encontre em uma situação que nem tem condições de orar. Não esqueça que o Rei que lhe ensinou a orar, venha ao teu reino. Ele não somente deixou para você um modelo de oração, ele orava esta oração, ele fazia esta oração, ele ensina você e a mim a fazê-la nos momentos mais difíceis da nossa vida. Seja feita a tua vontade, faça essa oração com fé,
Não pense que é uma mera repetição. É um modelo simples, mas poderoso que o Senhor Jesus nos deu para moldar as nossas orações à medida em que nós aumentamos ou crescemos em fé e obediência. Estudemos a Escritura seriamente. Qual tem sido o tempo que você tem gastado para ler a palavra? Para ler com a sua família? Como é que você tem se preparado para vir à igreja? Brigando da sua casa até aqui, ou brigando durante a semana toda? Com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, e aí você vem para a igreja assim? Ou você se reúne aqui sabendo que, ao deixar os portões dessa igreja, você cai em um campo missionário? Me chamou a atenção a igreja do meu querido amigo reverendo Ageu, lá em São Paulo. Quando você sai da igreja, até vou pedir ao Paulo para a gente fazer uma plaquinha dessa para botar bem ali para você ver, e eu também. Tem uma plaquinha dessas que são feitas nessas casas de placas. E a mensagem quando você sai da igreja é: ao sair desta igreja, não se esqueça que você entrará em campo missionário. É assim que nós devemos viver neste mundo. É assim que nós devemos esperar a volta de Cristo. É assim que nós devemos entender as profecias, o significado da palavra mistério. Tudo foi revelado por Deus para nós. E o que nós temos feito com tudo isso? Vamos orar. Senhor, aplica o que acabamos de ouvir, o que acabamos de aprender, segundo a Tua palavra. Senhor, desperta a nossa alma, nos dando cada dia mais um desejo santo pela volta do nosso Rei. Mas nos ensina, Senhor, a maneira correta de aguardá-lo. Não foi sem razão que o nosso Redentor nos deu tantas parábolas envolvendo trabalhadores antes da volta do Rei, antes da volta do Senhor. É assim que queres, ó Senhor, que esperemos a volta do Teu Filho, trabalhando, servindo, testemunhando deste juízo que se aproxima e apontando para os pecadores o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Tendo a consciência de que os nossos filhos são presentes do Senhor, pertencem ao Senhor, são herança do Senhor, e assim devemos treiná-los como cidadãos do reino, para que Te amem e Te sirvam de todo o coração. Senhor, tem misericórdia de nós. E não permitas que desprezemos a doçura de receber todas as vezes a palavra do Evangelho. Todos os domingos é o que o Senhor nos dá, a porção da Tua palavra. Mas também, Senhor, não permitas que negligenciemos o Seu amargor, pois nos lembra a gravidade do que acontecerá com o mundo, porque o tem rejeitado, de muitos, por vezes até próximos a nós, cônjuge, filhos, pais, amigos, parentes nossos, eles estão indo para o inferno, Senhor. Tem compaixão deles, assim como tiveste de nós. E não permitas que os nossos lábios permaneçam encerrados, mas que possamos orar, a começar da oração que o Senhor nos ensinou. Venha o Teu reino, santificado seja o Teu nome, faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E então, comuniquemos graça
para os que ouvem as nossas palavras, que elas sejam agradáveis na Tua presença, palavras de vida para aqueles que ouvem, pois nós sempre falaremos do nosso Cristo, os nossos lábios nunca cessarão de falar o Seu precioso nome. Abençoa-nos, Senhor, e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.